E aí, galera, estamos aqui hoje para mais um Hipertrofiando Cast, mais um episódio aqui, trazendo uma galera, um cara top aqui para falar sobre nutrição com a gente, tá? E aí, Diogo, quem é que a gente tá trazendo hoje? Hoje a gente vai trazer aqui o grande Guga Galvão, né? Referência grande aqui. Não, né? Grande Galvão, referência aqui no Natal, no estado, né? Referência em nutrição. É um cara que inspira vários profissionais e que, assim, hoje em dia, eu que convivo com ele, posso falar, né? Isso, um cara que pra mim tem muita... me inspiro muito, até não só pelo nutricionista que ele é, mas por me espelhar, né? Pelo estudo, tá pela consciência. Todinho, meu amigo. Ele tá se Obrigado, cara, obrigado. Tá? Meu amigo. E meu amigo foi ele que fez eu botar, ele que me fez botar o shape. Você é um cara muito modesto. Ele que me fez colocar o shape. É então... isso aí, galera. Não esquece, se inscreve no canal, curte, senta o dedo no like aí, que hoje aqui vai ter muita coisa boa. Esse cara aqui é top, meu amigo. Hoje muito conteúdo, muita informação de qualidade, e hoje ele veio aqui trazer pra gente um pouquinho da parte de nutrição e dieta, né? Nutrição e dieta, suplementação, a gente vai tentar encaixar tudo de uma maneira bem simples e fácil para vocês que estão aí do lado de fora entenderem, né? Mas para quem não conhece, creio que várias pessoas conhecem, vamos começar um pouquinho falando quem é Guga Galvão, né? Hoje, o que foi que fez você chegar até aqui hoje? Ele já foi para São Paulo, treina vários atletas aí, tem o Vitor Chaves no Olímpia, tem outros caras também que são super conhecidos, então ele tem contato com essa área de fisiculturismo e vive, né? Então hoje, quem é o Guga Galvão? Como você fez para chegar até aqui, Guguinha? Vamos ver se eu consigo resumir um pouquinho da história, né? Porque a história é comprida. Mas, inicialmente eu me formei em Direito. Era advogado, mas quando era novo, até uns 17 anos, eu era gordinho. Sofria muito com sobrepeso. Aí comecei a estudar dieta, sobre treino, musculação, porque queria emagrecer. Sempre me incomodei com sobrepeso e queria emagrecer. Mas, quando entrei na faculdade, não sabia o que queria fazer. Influenciado pelos meus pais, fui fazer Direito. Chegou mais ou menos na metade do curso de Direito, com uns 17 para 18 anos, comecei a treinar, né? Entrei na academia, para vocês que são da área, são personal, né? Contar como foi minha história na musculação, que eu entrei. Essa aí eu nunca contei, viu? Do início ao fim, toda vez que eu vou contar aqui. Só no Hipertrofiando. Entrei na academia, acho que uns 17 para 18 anos. E aí, quando eu vi, o professor que veio me passar o treino, estava com sobrepeso também, né? Gordinho, professor. Aí passou a série, eu olhei... E na academia a maioria, quase ninguém tinha o shape. Eu digo, não, esse daqui não é um caminho, não é assim que eu quero ficar. Eu digo, eu tenho que me inspirar nos caras que tem um físico legal, né? Aí comecei a pesquisar na internet. Só que naquele tempo a internet era muito carente de informação. Não era como hoje, que você vai no Instagram e consegue muita informação. Hoje já é informação. Onde é que a gente tinha informação? Fórum de fisiculturismo. Aí comecei a entrar em fórum de fisiculturismo, baixar vídeo. Comecei a ver treinos dos atletas. Eu fui hipertrofia.org, né? Era o fórum hipertrofia, era o melhor fórum. Era o melhor fórum. Tinha no Orkut também, tinha as comunidades do Orkut, que tinha a galera da musculação, tinha a FAM, que era a comunidade mais famosa. E a galera soltava muito. Pronto, desse meio de fórum, do fórum hipertrofia, saiu muita gente que hoje em dia faz sucesso. Dudu Raluz saiu de fórum. Emanuel Martins, que foi, há um tempo, era considerado um dos melhores treinadores. André Pajé, árbitro. Ney Felipe, pronto. Eu comecei a fazer nutrição inspirada em Ney Felipe. Porque naquela época eram poucos artigos que saíam. O próprio Léo Stronda tava lá. Eram poucos artigos que saíam. Mr. Size, né? E quando saía, vocês devoravam tudo, né? Porque a galera divulgava no fórum, divulgava artigos, divulgava vídio. 2012, pronto, mais ou menos nessa época aí. O próprio Jason mesmo, né? O do Giga lá, Jason. E aí eu comecei a pegar vídeo, aí eu comecei a ver, o ápice do esporte, fisiculturismo é onde os caras conseguem botar o melhor físico, independente do que eles fazem. Como é o treino desses caras? Aí comecei a olhar, eu vou ver o treino dos campeões. Quem era o campeão no tempo? Ronnie Coleman. Como é que esse cara treina? Fui olhar. Quem era o campeão antes? Dorian Yates. Aí eu começava a copiar o treino dos caras, porra. Eu queria fazer um treino igual de Dorian.
A inspiração. Queria fazer o treino igual de Ronnie Coleman, é isso. Só que aí eu comecei a evoluir rápido. Fui emagrecendo, fui ganhando massa magra. Isso daí, nunca tinha tido contato nem com esteroide anabolizante antes que alguém julgue e diga, foi bomba. Eu demorei muito a ter o primeiro contato. Acho que eu comecei a treinar com 17, primeira vez que eu fui usar alguma coisa e muito pouco, eu tinha uns 24 para 25 anos já. Ou seja, passei muito tempo treinando natural. Um ambiente adaptativo para o propício, sempre fala, né? Criei uma estrutura boa de treino, de aí, massa muscular. Quando você fez o primeiro ciclo, provavelmente assim, já tinha mais muito, receptores androgênicos, né? Pelo nível de massa muscular que tem ligação também. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me basear no treino desses caras, comecei a evoluir. E eu consegui o quê? O que é que eu digo? Muita gente começa a usar esteroide sem nem ter uma maturidade muscular, sem nem ter um nível de volume muscular bom e força também. Por exemplo, eu conseguia natural, agachava com 50, 60 quilos de cada lado. Eu disse, Diogo, hoje em dia é difícil se... Eu digo, Diogo, no meu tempo, verdade. o natural que se preze tinha que botar pelo menos uns 50 de cada lado no supino. E agachamento. E se você pra for ver começar, hoje em dia, se você eu fazia fácil. As pessoas que sem fazem nunca ter usado nada. Na época que eu comecei a treinar, os antigão, o pessoal old school mesmo, dizia isso. Quando a gente chegava, assim, rapaz, eu tomo o quê? Eu disse, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Vai botar pelo menos 100 quilos aí de supino. Pelo menos 100 quilos no supino. Era assim, eu disse isso a Diogo já. Aí no agacho. Os caras diziam isso, pô. Era. Vai criar carcaça, Pronto. vai engrossar a pele, né? Vai engrossar No meu tempo era assim. E como foi que aconteceu essa chegada da nutrição? Você se apaixonar por... vou estudar essa parte alimentar, né? Que é tão importante. E aí, Diogo, a nutrição já veio entrando em conjunto. Por quê? Estudava treino, mas para conseguir secar tinha que ter a dieta. Eu comecei a estudar a dieta também. Primeiro treino que eu fiz foi me baseando nos caras. Nunca um personal passou um treino para mim. Primeira vez que um cara passou um treino para mim foi Ivan, naquele tempo. Foi a primeira vez que alguém... Foi. Isso já há 3 anos atrás. Porque eu tava lesionado já, de muitos anos de treino forte. Mas você sempre seguiu fazendo o seu treino. Eu sempre fazendo meu treino e deu certo. Mas você foi um cara que eu vejo, porque eu tô do seu lado, você sempre estuda, sempre olha e sempre tá atualizado. Ele é um cara que, seja da nutrição, seja da área de treinamento, ele tá estudando e observando o que tá acontecendo naquela área. Que eu amo isso, né? Ele não faz algo que é aleatório, eu vou chegar e fazer isso. Não, eu vou fazer isso, por isso, por isso, por isso. Então, tem um porquê, tem um propósito, tem algo por trás que leva ele a fazer aquilo. Então, não é algo aleatório. E isso se torna totalmente diferente, né? Uma coisa quer chegar num objetivo. Uma coisa que você falou importante, que eu sempre busquei, foi saber o porquê das coisas. Isso. Eu tenho que usar o whey no pós-treino. Por quê? Eu tenho que comer tanto de proteína por quilo. Por quê? Sempre busquei, sempre estudei para tentar descobrir. Eu tenho que fazer um alongamento antes do treino. Por que eu tenho que fazer isso? O que é que isso vai gerar? Você sabe, eu lhe questiono direto. A mobilidade, eu sempre quero entender por que eu estou fazendo aquilo. E isso sempre me levou a estudar muito. Tanto na área de nutrição, quanto na área de musculação, quanto na área de hormônios. Fui estudando. Só que aí eu comecei a ver o trabalho de Ney Felipe, que ele citou. Um nutricionista que compete. Eu já achava muito massa Rodolfo Pérez, que era o nutricionista mais famoso do tempo, e ele já era gigante. Mas aí comecei a ver Ney, comecei, que cara inteligente. O trabalho dele já era diferenciado naquele tempo. Uma nutrição mais flexível, mais humanizada, que eu achava massa. Aí comecei a... Era uma dieta que ele incluía pão na dieta. Isso porque... Quando a gente fala antigamente, eu não sei quanto tempo isso que eu não peguei essa época. 2010, faz uns 12 anos. Os caras antigamente, você vê bodybuilder, poucos que treinavam musculação, os caras só batata doce e frango. A dieta era muito restrita. Fruta, não tinha quase nada de fruta. Enfim, não sabia a quantidade de proteína, né? E hoje proteína lá em cima. Isso. 200 para crescer. 200 de carbo, 200 de proteína. E hoje em dia... Para secar, tira o carbo e deixa só a proteína. E hoje em dia isso tudo pode ser regularizado para melhorar... Eu acho que tanta parte intestinal, a qualidade de... Imagina que numa coisa simplista como essa que o Guga falou, o que o cara perde de massa muscular que ele conquistou ali no off, né? Porque... Antigamente muita gente sacrificava muita massa. Até hoje ainda erra assim, porque o principal erro. As pessoas saem de um bulk com, vamos dizer, 5.000 calorias, entra no cut com menos de 2.000. Faz uma diferença de calórica muito grande. Você sai de um superávit alto e entra num déficit alto. Então, aí você tem metabolismo também, sempre é bom fazer um período de transição, de consolidação. Terminou o bulk, fazer sempre um período entre as duas fases. Você vai ou aumentando caloria aos poucos se for entrar no bulk, ou reduzindo caloria aos poucos se for entrar no cut. Antigamente, quase ninguém respeitava isso.
Era booking, tacava comida até não aguentar mais. Qualquer tipo de comida. Cutting, tirava o carbo quase toda a dieta. Às vezes deixava carbo só no pré-treino ou no pós. Hoje em dia eu vejo que essa visão de planejamento alimentar mudou muito, né? Porque eu tava até assistindo um podcast sobre isso ontem, e aí ele fala que a quantidade de proteína, a quantidade de ingestão de carboidrato, você pode até olhar em exame de ureia, né, para saber se tá legal, se não tá. Isso pode ser regularizado porque pode trazer algumas causas, né, pro paciente. O principal só não é muito prático, né? A nível intestinal você pode sentir desconforto, porque proteína é difícil de digerir. E a longo prazo pode começar a desregular sua microbiota, porque proteína em excesso demora a digerir, então proteobactérias vão fazer aquela digestão. E se elas se proliferarem em grande quantidade, como Escherichia coli, por exemplo, é uma proteobactéria. Ela vai se alimentar de proteína. Se começa a se proliferar em grande quantidade, porque você está comendo muito proteína e come pouca salada, pouco vegetal, aí você pode ter um desequilíbrio na sua microbiota, pode levar até uma desbiose intestinal. Isso é muito comum acontecer com atletas isso aí. O cara nem sabe o que é. Aí tá sentindo desconforto, azia, falta de apetite, porque às vezes a proteína é muito alta e não come quase nada de fibra. Subiu a proteína, tem que subir a fibra. Por isso que sempre o Guguinha fala, bota salada. Aí o que acontece da ureia é desnecessário você trabalhar com valor de proteína muito alto. Para hipertrofia, os estudos mostram que se trabalha na faixa de 1.6 a 2.2. Quando você tá nessa faixa, não tem vantagem, por exemplo, o cara tá com 1.6 na dieta ou 2.2. Vai crescer da mesma forma. O que vai mudar é a adesão, saciedade. E aí pode subir para mais de 2.2? Pode subir, mas aí é o quê? Questão mais de saciedade. Porque às vezes eu boto 2 gramas por quilo de peso para um cara como você, dependendo de quantas refeições você fizer, fica pouca proteína. Às vezes dá 100 gramas, você acha pouco. É para ter uma adesão, uma saciedade maior, eu posso até aumentar. Ou na fase de cutting também, quando o carbo está mais baixo, você aumentar para gerar mais saciedade. Os estudos hoje eles estão apontando para o que realmente está, assim, desencadeia, né, um processo de hipertrofia, é você manter o camarada em síntese proteica, né? Então, quanto mais tempo ele ficar em síntese proteica, ele vai estar... balanço nitrogenado positivo, né? Isso. Mas aí isso aí entra vários fatores. Porque isso a gente vai ver nos estudos, por exemplo. Como é melhor fracionar essa proteína? Em quantas refeições? Tem estudo que comparou dieta com 1 e 2 refeições ao jejum intermitente normal, que você fraciona a dieta em 1 e 2, e dieta fracionada de 4, 5 e 6. Quando compararam as dietas de 4, 5, 6 refeições, não deu diferença. Todas foram boas para hipertrofia. Quando eles compararam, por exemplo, 4 com 1 e 2, já deu diferença. A fracionamento em pelo menos 4 foi melhor para hipertrofia. Melhor, né? Por quê? O que você falou, estímulo de síntese proteica. Uma dieta fracionada em 4 refeições com proteína, você tem 4 chances de estimular a síntese proteica. Já na de 2, você só vai ter 1 ou 2 no jejum intermitente. Por isso que a gente diz que o jejum intermitente não é a melhor estratégia para hipertrofia. Agora, também, já indo mais além, que muita gente não sabe, o que acontece? Tem um estudo de Lane Norton, que é um fisiculturista natural americano, que ficou muito famoso há muito tempo atrás. Também foi muito criticado por algumas coisas, mas esse estudo dele é legal, que ele fala de efeito refratário. O que é isso? O cara, por exemplo, que fraciona, muitas vezes fica tentando, eu vou tentar manter um balanço nitrogenado positivo, ficar ingerindo proteína direto e fazer várias refeições, fazer 8 refeições. Cada 2 horas eu vou comer proteína alta. E aí a quantidade de proteína na dieta fica bem alta, mas você fraciona várias vezes, tentando tirar proveito disso. O que acontece? Pode acontecer um efeito refratário. O que é isso? Você comeu uma refeição aqui, 1 a 2 horas depois comeu outra, 2 horas, vamos dizer que é o padrão. Só que você nem digeriu totalmente aquela anterior. Então você não vai estimular a síntese proteica na próxima. Para estimular, você tem que ter o esvaziamento gástrico completo. Aí esse cara fez o quê? Qual é a sacada, por exemplo? Se eu pego um paciente que faz um café da manhã com proteína alta, aí ele tem um lanche no meio da manhã porque sente fome e vai fazer outra refeição de proteína alta no almoço. O que é que eu faço nesse lanche? Não boto proteína. Posso colocar carbo, por exemplo. Uma refeição de banana com aveia. Aí o estudo dele mostrou o quê? Que aí foi favorável jogar carbo entre as refeições porque estimulou a insulina ajudou a redirecionar os aminoácidos que estão na corrente sanguínea para dentro do músculo. Aí acelerou esse processo. Por isso aí a gente nem fala o paciente na consulta muitas vezes. Mas aí muitas vezes o paciente faz café, aí ele faz questão do lanche da manhã e faz almoço. Aí eu já não boto proteína no lanche da manhã às vezes. Que já está acostumado ao estilo de vida. Você pega muito paciente que, assim, o cara já faz 6 refeições no dia, ou ele só faz 2, com um teor calórico muito alto. Você pega muito paciente dessa forma, ou não? Você sempre
tenta mesclar, esse daqui eu vou tentar botar 3 a 4 refeições, ou então o cara chega, Google, eu só faço 2 refeições. E aí você acha interessante mesclar, é só por dúvida mesmo. Vejo a adesão. Como é que o cara vai ter uma adesão? Diante da rotina dele, do dia dele, o que é que fica mais cômodo? Fazer 3, 4, 5, 6 refeições? Muitas vezes eu pego um cara que faz 6 atleta, como falei nesse caso, o cara faz almoço, lanche, ou café, lanche, almoço, lanche da tarde, janta, ceia, tudo com proteína. Às vezes eu vejo, aí pergunto o intervalo de um para outro. Quando eu vejo que o intervalo é curto, às vezes eu já tiro proteína de alguns. Por exemplo, o caso de Felipe Torres. Ele faz café, ele fazia um lanche da manhã na preparação e o almoço, em um curto espaço de tempo. E ele treinava depois do lanche da manhã. Então eu peguei e não botei proteína no lanche dele. Era banana com aveia ou granola. Já para melhorar. Esses estudos que saíram, que você falou, né, entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo corporal, eu acho que depois desses estudos a galera começou a corrigir mais isso, porque antes tinha atletas que consumiam 3 gramas, né? Até hoje, né? Mas assim, consome, né? Às vezes em preparação o carbo tá muito baixo, aumenta por saciedade, e tem uns que são, lógico, tem muito empirismo e tem muita gente leiga no fisiculturismo. Sim. Tem muito cara que vai o quê? O boca a boca. Tal cara usa 200 por refeição. O cara com 120 quilos, aí vende eu com 80, porque o de 120 come 200, aí ele come 200, tá no shape, eu vou comer também. Mas às vezes a proteína tá muito alta para ele. Muitas vezes no fisiculturismo acontece muita coisa no achismo, sem saber. Eu acho que a gente tava falando no episódio lá que a gente trouxe o pessoal da... foi um outro nutricionista, o Wesley e o Kong, né? O Wesley, inclusive, foi meu paciente também. E aí a gente falou sobre isso, né? Porque quando a gente traz os profissionais de saúde para dentro do esporte, a tendência é que o esporte ganhe, né? Porque Rodolfo Pérez iniciou lá atrás, né, trazendo ciência para dentro do fisiculturismo. Aí hoje eu vejo o cara, Jonato Prestes, não sei se você conhece, da educação física, que está indo para dentro do fisiculturismo e trazendo ciência para dentro também. Então eu acho que a tendência é que esses achismos, né, esses empirismos, eles vão diminuindo. Por exemplo, os caras vão começar a comer menos proteína, não tem porquê, acho que de repente, além do gasto, né, financeiro que tem para uma preparação, cara. Ainda tem a questão intestinal, né? Questão de apetite mesmo, porque proteína sacia muito. Já entra em outro fator, que às vezes o cara tá na dieta de bulk, dieta para hipertrofia, com um superávit calórico, e a proteína alta ele fica muito cheio. Trabalhar com a proteína um pouco mais baixa, vamos dizer, 2, 1,8, o cara vai conseguir ter um esvaziamento mais gástrico mais rápido e conseguir fazer as refeições com mais facilidade. Também influencia. Diminui também sobrecarga renal, né? Hoje tem estudos mostrando que proteína não tem ligação, né? A não ser que você já tenha ali uma predisposição e tenha que trabalhar com a proteína baixa na dieta. Sim. E aí, trazendo para a educação física, eu vejo que a inserção do profissional da educação física adentrando no esporte, né, no fisiculturismo, eu acho que ele tende a ajudar também para reduzir um pouco a sobrecarga, que às vezes tem alguns atletas acho que exageram, acabam se lesionando. A gente vinha falando isso agora no carro, né, justamente, a questão de periodizar o treinamento de um atleta que está começando, e eu falei até onde os atletas pecam muito. Falei até do Luiz, né, que ele periodiza o treino e se torna tudo totalmente diferente, né? É outra pegada, né, você com o monitoramento de carga ali certinho, você consegue segurar um pouco, né? O treino do cara vai ficar pancada, vai evoluir, e você vai evitar lesão, que eu acho mais importante. E você vai saber como poldar, né? As cargas, o período de sobrecarga, o período de treinamento, né? Equalizar volume para os músculos que eles precisam ali. Então essa parte da nutrição, chegando até aí do cara equalizar proteína, carboidrato com a periodização de treinamento, que a galera tá pegando bem nessa questão, vai fazer com que os atletas eles tenham um melhor rendimento e a longevidade, né? Atrela muito a isso. Mas uma dúvida que eu tenho é em relação à suplementação, né? Muda muito a suplementação de um atleta para uma pessoa normal, natural, que quer só quer buscar estética com saúde. Isso. Quase nada, viu? Quase nada. Eu sou um cara que não trabalha com muito suplemento. Uso coisas que eu sei que realmente vão ter um impacto positivo na dieta ou no desempenho do atleta. Então, praticamente, as mesmas coisas que eu uso para os meus atletas são para os pacientes. Basicamente igual. Até a dieta, lógico, diante das individualidades de cada um. Sim. Vai ter diferença.
Mas o princípio... você em cutting, o que você faz é com um atleta meu que tá em cutting. A diferença é que o cara que não vai competir se permite errar mais vezes, normalmente. E o atleta, ele tem um objetivo ali a curto prazo que ele não quer errar nem a pau, né? Se ele for seguir a risco, um cara que é focado, lógico que tem gente que erra tudo. Mas se for um atleta disciplinado, ele vai dar o sangue e não vai errar nem a pau. Não vai perder cardio, não vai perder treino, não vai fazer refeição livre desnecessária. E essa é a diferença de quem quer ter resultado pra quem tá ali só por... não consegue chegar no nível estético totalmente avançado, né? Claro que a gente não vai ficar... Tem muitas pessoas que a gente não pode ficar bitolado. Nós que trabalhamos da área, né? Sabe a individualidade de cada aluno. Tem aluno que vai ali só pra treinar e final de semana quer curtir, tomar uma gela e ficar bem. E tem cara que realmente quer o objetivo estético. E o cara que quer o objetivo estético, ele vai fazer por onde ele chegar naquele nível que ele tá almejando, né? E nós profissionais conseguimos ajudar para fazer com que ele chegue da melhor maneira nesse caminho. Então, a vontade e a disciplina do cara, que o que ele tem de chegar, faz totalmente diferença. Porque se você passa um plano alimentar, eu passo um treino, o cara não faz ou não chega nem perto de fazer, o cara não vai ter o resultado que ele quer. O que eu percebo muito na prática, nos meus pacientes de consultório, que diferencia? A maioria dos pacientes se permitem errar muito no final de semana. Eu digo uma refeição livre por semana, o cara faz duas. Ou o cara quebra o final de semana todo, como o Diogo era antigamente. Demorou muito, Diogo. Eu consegui entrar na mente dele e ele segurar, porque você não vai conseguir chegar no seu objetivo nunca. Desse jeito. Verdade. Eu quando eu errava uma refeição livre, eu errava... Praticamente comia o café da manhã, o resto do dia tava beliscando as coisas. Já os atletas não, o cara tem uma competição ali, que ele sabe que vai dar a vida dele por aquilo. Então chega no final de semana, o cara não vai sair da dieta, só vai fazer refeição livre se eu permitir. A grande diferença é essa. O nível de caloria, né? Tipo assim, tem alimentos que não saciam e tem a quantidade calórica enorme do que você fosse botar... a densidade calórica influencia, mas assim, quando você tá com um planejamento elaborado, o nutricionista já pensou nisso. Mas eu digo, o cara errar ali, vou comer uma barrinha de chocolate. Muitas vezes o cara vai achando que não tá tranquilo, só um pouquinho, aí o cara... Eu digo porque eu fazia isso, não vou mentir. Aí eu beliscava um pouquinho, mais tarde dava uma beliscada, vai somando, quando vai ver, você fez uma refeição de mais de 1000 calorias. Ô, caraca, eu vou comer só um pacotinho de biscoito recheado aqui e botou 800 calorias pra dentro. Entendeu? Muitas vezes você erra assim. Biscoitinho treloso, pra você é aceitável aquele erro. Agora, só uma coisa interessante que eu lembrei, fechando a parte da proteína, pra você ver como o que tu falou da ciência, né, entrando até no fisiculturismo mesmo. Só nessa parte de proteína já a gente entra com mais um estudo. Por exemplo, tem um estudo de Brad Schoenfeld com a Aragon, que os caras foram ver. Tá bom, a proteína a gente tem que fracionar pelo menos em 4 refeições. Mas na prática a gente já viu que em 3 refeições fica legal. Então eu digo que você tem que fracionar para hipertrofia proteína pelo menos em 3 refeições por dia. E aí os caras foram ver quanto por refeição. Qual é a quantidade por refeição que é boa. Aí esse estudo já mostrou que fica já mais ou menos... coisa, não é por grama de quilo, não, né, pessoal? Pronto, a gente já chegou aqui em 3 vertentes, né? Tiveram os estudos que mostraram que foi entre 1.6 a 2.2 para hipertrofia, a melhor faixa de proteína. Aí chegou o estudo que mostrou que o número de refeições para hipertrofia é pelo menos 3 vezes a proteína, comer por dia, visando estimular a síntese proteica. Aí vem quanto? Nessas 3 refeições, quanto por refeição? Se for 4, quanto por refeição? Aí esse estudo de Brad com a Aragon já mostrou que é o que? A melhor faixa é entre 0.4, 0.5, podendo chegar até 0.6 por refeição. Eu gosto de trabalhar na faixa de 0.4, 0.5. Por exemplo, eu pego um cara com... Quilo, né? Você fala? Por refeição, isso. Eu pego um cara que faz 5 refeições. Se eu vou colocar proteína nas 5, aí eu boto 0.4 por refeição de proteína. Por quilo de peso. Entendi. Então você subdivide ali nas refeições o quilo que ele precisa para ficar mais... O cara que pesa 80 quilos, ele vai consumir ali por volta de 30 gramas, né? Sim. Aí que chega nessa faixa de 30 por refeição. Que muita gente diz, mas o limite de absorção é esse. Não. O limite de absorção não é esse. O que existe é um limite para estimular a síntese proteica. Mas que isso vai absorver, vai. Se não absorver, você vai ter uma diarreia. Entendi. Você não vai estar usando aquela proteína para hipertrofia. Você vai utilizar ela para outra finalidade. Ela pode ser utilizada como fonte de energia.
Porque a gente... Você estamos desperdiçando proteína. Tem gente que diz que você vai mijar proteína, porque vai se converter em ureia, em amônia, a amônia é tóxica, o corpo converte em ureia e elimina na urina. Mas aquela proteína foi usada como fonte de energia. Unha, cabelo, tudo é proteína. Então vai ser absorver vai. Só não vai ser usada para aquele fim que você quer. Eu quero hipertrofia. Então, para hipertrofia está sendo desnecessário essa quantidade aí. Guga, e com relação... Eu tenho uma curiosidade com relação à gordura. Como é que é essa distribuição da gordura? Porque assim, o que eu vejo, pensando em atleta e pensando em pessoas normais, as pessoas às vezes te procuram, e até os atletas, porque às vezes os caras terminam com um desequilíbrio ali nas frações do colesterol, né? Triglicerídeo, às vezes. Não, triglicerídeo mais para a questão do carboidrato, talvez, né? Mas assim, existe... Você se preocupa com essa questão das gorduras, né? Gordura mais saturada, mais poliinsaturada, ali para ter um controle do colesterol, porque às vezes até no final do ciclo mesmo o cara tá meio bagunçado o negócio, né? Com certeza eu penso em vários fatores, porque o que você falou aí que influencia. Os esteroides anabolizantes influenciam no perfil lipídico, né? Isso. Aumento principalmente de LDL e reduz HDL. Quer dizer, seu perfil lipídico fica um lixo. E aí que vem, a longo prazo, um aumento de risco de problema cardiovascular. Então eu penso em minimizar isso ao máximo. E evitar isso ao máximo. Se você pegar, por exemplo, o exame de Diogo, o último que ele fez, o colesterol dele é bom. Ciclano. Por quê? Porque eu tomo cuidado em quê? Pedir para os meus atletas e pacientes fazerem cardio, que já vai ter um aumento de HDL. Aí eu peço o quê? Ingestão de vegetais, ingestão de fibra. O mínimo de gordura saturada, eu trabalho a gordura saturada na dieta, no máximo 10% das gorduras. A maior parte da ingestão de gordura na dieta é mono e poliinsaturada, são fontes de gordura insaturadas, que aí vão ter melhora também, de impacto positivo no perfil lipídico. Então eu penso em vários fatores para minimizar esse impacto dos esteroides, aumentando o risco de problema cardiovascular. Tanto que você pegar a maioria dos meus atletas que seguem a risca, tem um colesterol bom. O meu exame, por exemplo, o meu LDL é bom, de Diogo também. O meu HDL não é tão alto. Mas, por exemplo, no meu último exame, meu HDL ainda deu 30 e pouco. Para um cara que cicla é ótimo. E esse é o diferencial, né? Você fazer com que... Homem por volta dos 46, 40... Não, mulher acima 50, de 40 acima já de 40 fica legal. Já é bom. Porque tem uma faixa também, não pode ficar muito alto, porque aumenta o risco de mortalidade por todas as causas. Tem estudo mostrando hoje em dia. Então não é bom também ter um HDL exorbitante, né? Mas nessa faixa... Entre 40 e 50 fica... Tá show. E mulher acima de 50. Aí o que a gente vê, às vezes, o cara que tá usando esteroide, pelo fato de baixar o HDL, às vezes não fica na faixa, mas fica 30 e pouco. Que aí para um cara que tá... E o LDL bom, o colesterol total bom, né? Porque uma coisa é você olhar o exame de um cara natural, outra coisa é você olhar o exame de um cara que tá ciclando, né? Tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração isso. E aí eu penso, Diogo, se o cara já tá ciclando, então vou tentar minimizar ao máximo o risco dele. Porque tem cara que é o contrário. Tem muito cara no fisiculturismo que é assim, eu já tô usando o bomba, então foda-se. Vou chutar o balde, tô nem aí pra dieta. E aí a dieta do Mac, tá nem aí, empurra a droga com força pra tentar se manter seco e compensar. Mas aí quando vai ver o exame do cara, tá lá, o HDL lá embaixo, o LDL lá em cima. Tá vendo? Por isso que é a importância, pessoal, da entrada, né, da participação desses profissionais, né, no meio do fisiculturismo. E aí só tende a ganhar, só tende a agregar. Você tendo o profissional de educação física ali, você tendo o nutricionista, claro, bons profissionais, os caras que estudam, que estão se aprofundando nesses temas, e aí só o esporte só tende a ganhar. Agora, indo para mais além aí nessa questão da gordura que tu falou, tem uma coisa interessante, né? Eu gosto de trabalhar na maioria dos pacientes, eu acho que existem exceções, mas com a dieta baixa em gordura. No máximo 30% das calorias em gordura. Gosto de trabalhar com mais carbo, mesmo em déficit. Por quê? Melhora o desempenho de treino. Se eu pegar duas dietas, por exemplo, com 2.000 calorias, e uma que seja alta em gordura e outra que seja mais alta em carbo e baixa em gordura, a gente diz uma low fat ou uma high fat e low carb, você vai ver que a low fat, que tem a gordura baixa e o carbo um pouco mais alto, o desempenho de treino é melhor. É verdade. E isso faz totalmente... Para a maioria das pessoas é melhor. Lógico que vai ter aquele indivíduo que se adapta bem com gordura alta e carbo baixo, mas é uma exceção. Isso faz total diferença tanto não só no rendimento de treino, mas no nível de hipertrofia que o cara vai ter. Consequentemente, se o cara tá bem alimentado, porque, e eu falei em outro podcast também, muitas pessoas erram em, eu vou começar a fazer dieta, não procuram um profissional e vou fazer o quê?
começam a tirar nutrientes desnecessários. Vou comer só uma tapioca e não come fruta, e um feijão com arroz, não bota proteína, e começam a tirar coisas que às vezes se tornam necessárias, né? Quando vai ver, o cara perde tanto nutriente que não rende no treino, não consegue hipertrofiar, não sobe as cargas, enfim, é uma sequência, acarreta várias coisas que vai levar o cara a não evoluir. Quando o cara vai ver, e às vezes vocês vão perceber isso muito na área de vocês, quando pegar, por exemplo, aquelas mulheres carbofóbicas. Chega aquela mulher carbofóbica lá no consultório que ela tá com carboidrato quase zero, quase não come fruta nem nada. E aí o que é que ela faz? Desconta comendo pasta de amendoim demais. Ou acha que a gordura é liberada. Aí bota o baconzinho no ovo. Come uma carne com mais gordura. Tu vai ver o desempenho de treino dela tá lá embaixo. Aí eu vejo, ela tá consumindo quantas calorias em média? A dieta dela tá por volta, vamos supor, de 1.500 calorias. Às vezes eu nem mudo muitas calorias, mudei a distribuição de macro, subi carbo, baixei gordura e com medo, fica com medo. Mas a quantidade calórica tá praticamente a mesma. Aí o que acontece? Vai o treino dela, melhora, o desempenho de treino melhora, a recuperação melhora, ela tem uma adesão maior, erra menos a dieta, porque não tá sofrendo tanto, comendo mais carbo, e consegue ganhar massa muscular e perder gordura. Porque o desempenho de treino tava ruim. E tem aquelas pessoas... É muito comum de você ver isso na prática. Outro, né? Tem aquelas pessoas que chegam pra você e quando recebe o plano alimentar faz... Guga, é comida demais, eu não vou conseguir comer não. Eu não vou bater isso aqui não, Guga, é muita comida. Demais, né? Porque tu pega aquela pessoa... Né? Tu pega aquela pessoa que passa o dia quase todo sem comer nada. Chega café da manhã, muitos nem fazem. Almoço, come pouco, aí passa a tarde trabalhando, sei lá. Chega à noite, tá morrendo de fome, aí come uma pizza. Ou pede um sanduíche 2, 3 vezes por semana. Aí no final de semana chuta o balde. Aí não tá secando e às vezes ainda tá engordando. Porque tá consumindo o que o Diogo falou, alimento com densidade calórica alta. Aí tu troca isso por alimento com densidade calórica baixa, a dieta fica com muito mais alimentos. E a quantidade calórica da dieta ela consegue ter um resultado melhor, né? Emagrece. E tem gente que faz para ela ficar mais saciada. Mas aí eu sempre vejo adesão, né? Porque eu vou ver, se essa pessoa tá achando muita comida e ela consegue suportar um déficit maior sem errar, eu digo, tá tranquilo, não tá sentindo fome, aí eu baixo por adesão. Até porque muitas vezes o que acontece, principalmente mulher é mais ansiosa, quer ver resultado mais rápido, mas independente se é mulher ou homem, às vezes o resultado vai gerar motivação. Porque a pessoa, às vezes eu faço uma dieta mais restritiva, um déficit calórico maior, quando a pessoa, é muita comida, tá assustado. Aí eu reduzo, digo, não, tá tranquilo, não tá sentindo fome. Se o déficit calórico não for prejudicar a pessoa, não prejudicar o desempenho de treino, eu sempre pergunto tudo. Tá dando certo, tá segurando bem, desempenho de treino tá bom, vamos lá. Porque a pessoa perde peso mais rápido, tá tendo adesão boa, eu deixo. E consegue ter um resultado melhor. Porque teve estudos que compararam dieta branda, com déficit calórico baixo, com a dieta restritiva, com déficit calórico alto. Os dois grupos perderam. Só qual a diferença? A dieta mais restritiva teve uma perda de peso maior no início. Então isso pode gerar motivação em parte das pessoas. Sim. Agora depois, no final, todos os grupos tiveram reganho de peso. Então a grande chave do negócio não é fazer secar. Porque gerou déficit calórico, vai secar. Se a pessoa não errar, se tiver em déficit, ela seca. É fazer com que aquilo seja feito por sustentável a longo prazo. E depois manter o resultado, que é o mais difícil. Isso acontece com treino também. Né? Sim, mesma coisa. Seleção de exercício, tipo de prescrição, claro que a gente não vai fazer tudo que o aluno quer, mas às vezes você fazer um treino que motive o aluno, que ele goste, vai fazer com que ele tenha uma frequência maior. Com certeza. É a mesma coisa. Se o cara vai 2, 3 vezes, é aquilo que eu tava falando hoje até pra minha aluna. Se você começa a gostar do treino, você começa a treinar aquele músculo que antes você não gostava e seleciona os principais exercícios que você começa a gostar, consequentemente você vai ter resultado, porque você treina de maneira melhor, seu rendimento vai. Quando você chega na academia já é outra coisa. Hoje eu vou treinar peito, o resultado é melhor. Tem até um aluno que a vida dele todinha foi treinando o peito, porque ele gosta de treinar peito. Quando eu vou ver o músculo que ele que evoluiu mais nele é o quê? Peito. Porque ele treinou mais, o volume de treino foi maior para peito. Então fazer com que o aluno ele tenha um rendimento do treino e goste do treino, aquilo que o Leandro falou no outro podcast, vai fazer com que ele mantenha uma frequência mais alta, alinhado com a dieta, ele vai ter um maior resultado. Sim. Agora uma dúvida que eu tenho, né, e eu sei que você foi um dos
que trouxe isso pra cá é a questão do doce na dieta, né? Acho que muita gente, o docinho... já falei muito. O docinho na dieta... Hoje em dia nem me perguntam tanto, mas antes... É justamente o que eu queria trazer. Eu disse, cara, eu acho que eu nunca ouvi ele falando, eu vou trazer pra cá. A questão do doce na dieta. Hoje, a gente já sabe como é que funciona, né? Mas como foi que aconteceu pra você? Eu acho que você já atendia antes de começar a incluir o doce... Ou você trouxe de fora, enfim, fala um pouquinho dessa história que... Vamos ver se eu lembro, porque faz tempo. Mas eu comecei a usar com meus atletas. E como foi? Me baseando nos atletas gringos. Porque eu via Jay Cutler usar doce para bater caloria. Eu via vários atletas bodybuilder pro usando doce na dieta para facilitar e aumentar a ingestão calórica. Então comecei a usar assim nos meus atletas. Tanto para ter uma adesão maior, quanto para conseguir... aumentar a ingestão calórica de forma fácil. Porque às vezes chega num book, por exemplo, um cara como um Luan, que tá com 130 quilos hoje. Chega no book e o cara tá com a dieta seco. Chega no book o cara fica com a dieta com mais de 5.000 calorias. É muito difícil em comida. O cara chegar e 500 gramas de arroz por refeição. Então eu boto doce porque tem uma densidade calórica alta, um doce de leite. Tem muita caloria, uma porção pequena. E facilita a ingestão calórica. Facilita a dieta pastosa. A dieta porque ele consegue... reduzir um pouco do arroz, vamos supor, a quantidade de caloria que eu quero colocar ali, o doce vai facilitar para eu bater as calorias. Perfeito. Isso é um ponto, mas aí qual é o melhor horário de usar um doce? Muita gente perguntava. Só para tu ter uma ideia. Eu fiz pós em São Paulo em 2018, na Uniguaçu. Quando eu cheguei lá, os caras me perguntavam. Guga, era uma pós de nutrição, era fisiologia... nutrição e fisiologia aplicada ao exercício, a pós-graduação. Aí tinha a galera de educação física e nutrição, mas a maioria era de nutrição. Aí a galera chegava lá e dizia, Guga, qual é a do doce na dieta? Em São Paulo, caraca, os caras que a gente chega aqui não tem nem noção, né? Os caras lá já via, né? Meu trabalho com atleta e tal, já vinha perguntar. Aí eu dizia, não, a sacada não tem diferença, é só para facilitar, tem uma adesão maior, você consegue aumentar a ingestão calórica de forma fácil e prazerosa, né? Mas qual a sacada do pós-treinar e por que tem no pós-treinar? Muita gente achava que não, porque estimula a insulina, mas não tem vantagem nenhuma. Tem estudo mostrando que você botar só proteína já dá certo, e só a proteína já estimula a insulina. Não é essa a questão. Lógico que o carbo vai contribuir de que forma? Ajudar na reposição de glicogênio, né? E o que? O carbo, como você vai usar carbo para repor glicogênio, a proteína não vai ser tão utilizada com essa finalidade, então você vai ter o efeito poupador de proteína usando o carbo. Mas aí se o cara quiser, eu tô na dieta aqui que vou tirar o carbo do pós-treino e deixar só proteína e aumentar um pouco a proteína, vai dar certo do mesmo jeito, entendeu? Não é isso que vai fazer a diferença na hipertrofia em si. Não era o doce, não é questão de estimular a insulina. Mas sim a adesão. Se você puder deixar mais prazerosa a dieta... E a questão, por que o pós-treino? Porque translocação de GLUT4 que o treino gera. Então você vai conseguir jogar a glicose para dentro da célula, do músculo, sem precisar da insulina. Perfeito. Então é o melhor horário, porque a sensibilidade da insulina está melhor, está otimizada. Boa. Então, pelo treino, entendeu? Outra coisa, pegando o gancho que o Diogo falou, fazer aqui tipo um bate-bola rapidinho. Da suplementação. Você teria, sei lá, o top 5 suplementos que você acha que não pode faltar, tanto para atleta como para... Que não pode faltar, não vai ter, faltar, né? Mas confiabilidade. Que digamos assim, o que é que os suplementos que eu acho... É sustentado por evidência científica. Que tem evidência científica e que na prática realmente ajuda. O whey ajuda em quê? Facilitar a dieta. Porque muita gente não tem tempo para fazer uma refeição num lanche, por exemplo. Pega ali, joga uma dose de whey com a fruta, uma pasta de amendoim, uma castanha, já conseguiu um lanche de valor biológico bom. Isso. E valor nutricional bom. Até mesmo para idoso, tem um estudo bem interessante com 40 do... Não vou lembrar o nome do cara, que é um brasileiro, inclusive. Sim, tem muito estudo bom com brasileiro. Ele, com 40 gramas de whey para idosos, ativou síntese proteica. E ajudou a prevenir sarcopenia. Aí entra no... Já você falou de idoso, tem estudo ajudando a prevenção, né? De sarcopenia com o quê? Creatina também.
Que aí vamos ver outro suplemento que tem um embasamento científico sensacional, é a creatina. Que ajuda em melhor desempenho de treino. E o idoso, muitas das vezes, ele precisa de massa muscular para ser mais funcional ainda, né? Sem força, sem massa muscular, não consegue movimentar o membro bem, não consegue fazer uma caminhada, não consegue levantar um peso. O que mais ocorre no idoso é a perda da massa muscular. Então, fazer com que esse indivíduo ingira mais proteína, tenha uma síntese proteica maior, consiga ganhar massa muscular, é um viés muito importante, mas é um dos indivíduos que erram e pecam muito na dieta. Vou só diminuir aqui e emagreci 5 quilos. E muitas vezes não vai para um profissional, né, qualificado para fazer com que isso ocorra da melhor maneira. Mas, fechando aqui o podcast, já estamos no final. Queria agradecer. Rapidinho, né? Passou rápido. Passou rápido, mas dava pra ter mais umas 2 horas. Quando o papo é bom. Então, queria agradecer por ter vindo aqui, né? E também queria perguntar e deixar para vocês, você dar uma dica aí para as pessoas que têm dificuldade em seguir dieta ou começar um planejamento aí em si. O que eu dou de conselho é tentar buscar uma dieta que você consiga ter uma adesão. Existem várias dietas, que a gente sabe aí, dietas da moda, low carb, jejum intermitente, cetogênica, seja lá o que for. Qual é a Mediterrâneo? Que inclusive a do Mediterrâneo é excelente. É excelente. É a base da minha dieta mediterrânea. E aí o que é que você tem que buscar? A que seja melhor para você manter a longo prazo. Que seja sustentável para você. Por quê? Se você for ver, qual é uma premissa básica do emagrecimento? Déficit calórico. Não tem outra saída, né? Muita gente acha que com algumas coisinhas aí vai conseguir influenciar, mas se o indivíduo não tiver déficit calórico, ele não vai conseguir. O que vai influenciar? Saciedade, adesão, que isso aí vai fazer com que você consiga sustentar a dieta a longo prazo. Esse que é o diferencial. Mas o déficit calórico, conseguiu gerar déficit, você vai ter resultado. Vai perder peso, não adianta. E o impacto da dieta é muito maior do que o exercício, né? O exercício tem o seu impacto, mas a dieta, se você consegue gerar esse déficit e o exercício contribuindo ali para deixar esse déficit mais negativo ainda, show de bola. E se entra na musculação, a gente pensa o quê? Manutenção de massa muscular. Perfeito. Entra um cardio na melhora de capacidade respiratória, isso, melhora de perfil lipídico, biogênese mitocondrial. Tudo isso vai contribuir no processo de emagrecimento, né? Perfeito. Então, por isso que a gente fala que o combo perfeito é o cardio, o treino e a dieta. Não tem pra onde correr. Então, para vocês que assistiram aí, curte, compartilha, comenta, tá? Hipertrofiando o Cast, estamos fechando mais um aqui com um dia sensacional hoje, de muito aprendizado. Então, só agradece. Valeu, galera! Valeu!